Além de sexo, violência e muita tristeza, o que Game of Thrones tem de diferente do filme ou seriado medieval fantástico tradicional? No Mimimídias dessa semana, a gente tenta responder essa pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira, bem-vindo ao Mimimídias. Game of Thrones é um seriado do e não vou nem entrar no mérito do assunto. Tem direção de arte maravilhosa, roteiro imprevisível, boa atuação, violência, nudez e tudo que a gente mais adora. Aquela versão da trilha sonora, né? Death and Movies, Death and Movies. Mas ao me perguntar o porquê de eu me interessar tanto por esse seriado, eu cheguei a uma questão interessante. O que exatamente Game of Thrones propõe de cenário medieval fantástico que se difere do convencional? Bom, a história se passa num setting medieval pesado, onde há intrigas políticas, crueza e uma espécie de cenário fantástico que é estranhamente realista. Apesar de ser do mesmo gênero, ele aparenta apresentar significativas diferenças de outros filmes e seriados similares. Nessa ideia, o canal norte-americano Nerdwriter traz uma reflexão muito interessante sobre como os gêneros envelhecem com o tempo e mudam suas narrativas. Se referenciando a um texto de John G. Cowley, são pontuados os diferentes destrinchamentos possíveis à medida que o gênero perde apelo com o público. Nessa lógica, novos filmes se apropriam de narrativas antigas e desgastadas, trazendo um olhar contemporâneo para toda essa conversa. No vídeo, é abordado sobre como essa lógica se aplica ao gênero de filmes de super-heróis. Nesse tipo de filme, temos uma série de premissas muito bem estabelecidas, e com as quais estamos ficando cada vez mais entediados e apáticos devido a toda essa quantidade de filmes que saem todos os anos sobre super-heróis. No exemplo, ele coloca Logan, um filme genial, como aquele que traz uma nova narrativa e que busca desafiar as convenções do gênero. Ele traz algo novo à conversa. O filme é um questionamento, é uma apropriação frente a uma narrativa já desgastada, na busca de novas perspectivas e desafios frente ao público e mídia contemporânea. Ele desmistifica e ao mesmo tempo reafirma o mito do super-herói. Link do vídeo na descrição para caso alguém queira ver. Assim sendo, me pergunto, seria Game of Thrones o Logan dos filmes de fantasia medieval? Gente, eu sei que cronologicamente a pergunta certa é: seria Logan o Game of Thrones dos filmes de super-herói? Mas me acompanha que faz sentido. Ó, um pouco de contexto. O filme fantástico padrão tem motivos que se repetem e que, aqui, arbitrariamente, separam em 3 pontos principais. O primeiro fator seria sobre como esse tipo de filme acaba inevitavelmente sendo inspirado na obra de Tolkien. Um mundo baseado na mitologia nórdica, germânica e anglo-saxônica e que, familiar ao RPG Dungeons and Dragons, do coração que a gente sempre leva isso na nossa vida e história. Gente... Os tempos de jogadores de RPG de Ouro Preto. Eu não sei se existem fotos disso, mas talvez eu esteja segurando uma espada de borracha aqui, talvez o Tavos também. Talvez tenha uma foto com nós dois, pra quem não sabe, o Léo se conheceu brincando de espadinha na praça. De RPG, live action. Eu não conheci você assim, mas a gente jogou muito RPG. A gente jogou muito RPG, Dungeons and Dragons, inclusive. Dungeons and Dragons. O passado condena, né? Passado enaltece. Nesses filmes, vemos raças de personagens que são sempre mais ou menos as mesmas. Variações de elfos, humanos, anões, duendes e hobbits, além de monstros que se repetem, como ogros, goblins e dragões. É quase como se todos esses filmes se passassem mais ou menos no mesmo universo. Não, e eu acho muito engraçado como que os nomes de lugares nessas narrativas às vezes são tão parecidos. Eu não esqueço quanto que, tipo, Skyrim e Game of Thrones tem nomes de lugares que eu confundo um com o outro. Porque tem, tipo, Winterfell, Windhelm, é um nome muito genérico de cidade medieval da Inglaterra, fraga. Em segundo lugar, temos a magia, que nesses mundos está mais ou menos pra tudo quanto é lado. Assim como as divindades, são fatores determinantes no mundo de forma ou de outra, realizando interferências diretas na trama. Como, por exemplo, Sauron, que não é exatamente um deus, mas é quase isso. Mesmo que o pressuposto seja que nem todos tenham acesso à magia, ela é sempre retratada de forma mais presente para o espectador. Em terceiro lugar, é um mundo onde o bem e o mal estão em constante embate. A dualidade entre a luz e a escuridão toma forma por meio de heróis em armaduras brilhantes e monstros e entidades desumanizadas das trevas. Isso acaba por trazer uma representação da violência de uma forma um pouco velada. Apesar de existir a violência, geralmente ela se dá de forma mais explícita somente contra esses seres desumanizados. Tudo isso tem um pouco a ver com o posicionamento de mercado desses filmes, que visa criar ali uma situação que seja adequada para todos os públicos. O resultado é um universo um pouco mais limpo, um pouco menos sangrento e mais maniqueísta, onde o bem sempre vence. Tudo certo até aí? Como colocado na citação inicial do vídeo que eu falei lá do Nerdwriter, filmes de gênero essencialmente perguntam ao público:
Você ainda acredita nisso tudo? Popularidade é quando o público responde que sim. A mudança no gênero ocorre quando o público responde. Essa forma está infantil demais pra gente acreditar. Mostre-nos algo mais complicado. A minha resposta para essa provocação é não. A forma está infantil demais e não acreditamos mais tanto em narrativas desse tipo. Após Senhor dos Anéis de 2001, 2002 e 2003, que seria o marco da retomada do gênero no cinema, tivemos novos títulos com cenário mais ou menos similar voltando para as telas do mainstream. Por exemplo, Eragon, Rei Arthur de 2004, Fúria de Titãs, Branca de Neve e o Caçador, ou, mais recentemente, Warcraft, de 2016. Apesar de serem filmes que podemos considerar de sucesso, com a repetição das temáticas e pouca ousadia, eles demonstram na verdade um desgaste desse tipo de narrativa. Ironicamente, é justamente em uma adaptação de Tolkien que vemos um desgaste dessa temática no cinema, com o Hobbit sendo duramente criticado pelos fãs. Nos filmes, que apresentam uma narrativa confusa, um roteiro sem muita profundidade é esticado demais, fazendo uso majoritariamente de efeitos e de recursos visuais para vender a franquia. A narrativa não parece ter aquilo que nós queremos e, por isso, é envelhecida e até mesmo um pouco entediante quando colocada frente ao seu público. Apesar de ainda vender bem, o gênero parece sofrer uma certa exaustão. Na contramão dessa vertente toda, temos a série de Game of Thrones. Uma série, e não um filme, de sucesso enorme. Uma das peças mais freneticamente consumidas pelo mainstream atual. Bem alinhado às lógicas de mercado atuais, ela traz muito mais que mudanças na forma, mas na construção e na apresentação de mundo. O cenário é diferente do medieval fantástico habitual. Mas em quê? Acho que podemos resumir a série nos pontos que conversamos mais cedo, só que adicionando um só que não no final. Saca só! Game of Thrones é baseado em Tolkien, só que não. É um mundo fantástico com aquela mesma aura de mitologia nórdica, germânica, anglo-saxônica. Temos dragões, gigantes do gelo, deuses mais ou menos presentes e uma árvore grande que nos liga ao mundo antigo. Mas aqui há um abandono do formato no momento que não temos mais as raças e monstruosidades diversas e fantásticas que vemos habitualmente. Temos um mundo povoado por humanos e meio que é só isso. Os monstros do universo não são comuns, sendo uma coisa distante, desconectada do cotidiano e muito mais relacionados a contos do que a realidade daquele mundo. Em tempo que orcs estão para todos os lados em Senhor dos Anéis, Jon Snow apresenta grande espanto ao ver os gigantes do norte e qualquer outro personagem apresenta considerável estranhamento quando confrontado com White Walkers ou com dragões. Francamente, fora essas três espécies, talvez tenham aparecido na série somente mais dois monstros, que são as criaturas da Floresta do Norte e George R. R. Martin matando os nossos personagens favoritos. Bring back Oberyn. Bring back Oberyn, hashtag. Enfim, são coisas que não são comuns, o que me leva ao segundo ponto. Westeros é um mundo mágico, só que não. Apesar de apresentar magia, esse é um elemento escasso no universo. Quando ela aparece, quase sempre gera ceticismo nos personagens. Tomando uma forma mais sutil, é quase como se a magia fossem truques de mágica. Ela meio que acontece quando a gente não tá olhando e sem muito brilho e fogos de artifício. A magia pode acontecer através de um ritual, tipo quando a Melisandre coloca a sanguessuga no fogo e reza pro rei morrer, e isso acaba acontecendo através de eventos não relacionados ao feitiço que ela realiza. Fora isso, tem a Daenerys, que só não se fere com fogo, e os orcs, que trocam de consciência com os animais, ou coisa assim. No mais, são os imortais sumindo, que eu acho que ninguém lembra quem são os imortais, né? Primeira temporada? Acho que é tipo segunda temporada. Tipo o Beric colocando fogo na própria arma e ressuscitando, sem nenhuma firula visual, ou os White Walkers trazendo o pessoal de volta à vida, que acontece somente com o pessoal levantando, sem nenhum tipo de fogo, brilho, trovão ou coisa do tipo. Entende? É magia, mas a forma como ela é retratada é diferente. É mais real, quase. A única exceção à regra que me vem à mente é quando a Melisandre dá a luz àquela sombra lá. Isso sim e cheio de firula. E por último, e mais importante ao meu ver, é a ideia de embate entre bem e mal, só que não. Essa ideia é deturpada pela série. Claro que temos os White Walkers, que seriam o mal deste mundo. Mas até então, a presença deles fora da trama no norte é quase inexistente. O conflito no restante da terra de Westeros aparece na verdade sem muito preto nem branco. Se trata mais de um cinza, onde ninguém é santo na Guerra dos Tronos. Não há metáfora para os vícios da humanidade, que são os monstros, orcs e afins. São apenas humanos contra humanos. Só há violência. Sacou? O legado de filmes como O Senhor dos Anéis é importantíssimo, mas é justamente na quebra dessas lógicas que temos as obras mais interessantes. E Game of Thrones
faz isso genialmente. É nesse tipo de ocasião que vemos inovações na forma de narrar no cinema e na TV. O bacana desse tipo de desconstrução de gênero é que acaba por trazer consequências em outras obras de outras mídias. Com violência e um mundo sem heróis nem vilões em uma peça de mídia mainstream, temos um estímulo para esse mesmo raciocínio aparecer em outras obras. Por exemplo, acredito que, de maneira um pouco estranha, Logan só foi possível em um mundo em que George R. R. Martin já matou violentamente e cruelmente os nossos personagens favoritos. Saudades do Wolverine. Saudades do Wolverine. Tendo tido essa jurisprudência no mainstream, esse tipo de tratamento cruel com o espectador passa a ter mais lugar. Podemos ser mais violentos e menos previsíveis em nossas narrativas de cinema e de TV. O que, ao meu ver, dá lugar para narrativas ainda mais sensacionais aparecerem na nossa vida. Bom, pessoal, essa é a minha perspectiva. Vocês concordam com essa ideia? Acredita que Game of Thrones trouxe mesmo esses novos elementos para filmes e seriados de fantasia medieval? Tem alguma outra obra anterior a Game of Thrones que tenha feito isso, que deixei passar batido? Deixe nos comentários, dê like, se inscreva no canal se tiver gostado e até a próxima. Mas se ele matar a Gilly, vai ficar muito puta. Nossa. A namorada. Que é muito... Eu não duvido de nada dele! Não, Esse ela... moço sem Na Arya coração. também, se ela morrer. Mas... Não, Nossa, morro. velho. Não, eu acho que o que eu ia ficar mais é o Tyrion, velho. E ele não vai morrer, velho. Você acha que o Ele tá Tyrion vai morrer? pedindo, Eu ele tá sinto que ele pedindo. vai morrer. Se expondo demais. Não, É não. muito O fácil. Jaime morrer, pai. Eu boto Pra fé. cá. No primeiro episódio da próxima temporada morre a Daenerys. Tipo isso. Tropeça, bate a cabeça, fraga, de qualquer coisa, assim. Dragão com a cabeça dela. Um dragão, é o próprio dragão. Olha, não duvido de nada. Nada.